1 Pedro, capítulo 1. Você pode ir para o final das Escrituras, tem o livro de Apocalipse, aí voltando você tem Judas, 3º, 2º e 1 João, 2 Pedro e 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, versículos do 3 ao 5. Todo mundo achou? Amém? Leiamos. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança, segundo a sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não perece, não se contamina, nem se altera, reservada nos céus para vós, que sois protegidos pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para se revelar no último tempo. Vamos orar. Senhor Deus e Pai bendito, nós te damos graça, te damos honra, glórias, louvores e exaltação ao Deus eterno, imortal, invisível, mas real. É a esse Deus que nós prestamos esse culto, é ao Teu nome que nós cantamos os louvores, e é em Teu nome que nós fazemos e fizemos orações nesse lugar. E depois de te adorarmos através dos louvores, te adorarmos através das nossas ofertas, de termos entrado como igreja, como corpo de Jesus em comunhão, através da santa ceia do Senhor, nesse momento nos colocamos diante do Senhor e da Tua palavra. Nós viemos aqui, nesse momento, estarmos com o coração aberto para a Tua palavra. A nossa oração é que o Teu Espírito Santo, que se faz presente aqui, nesse lugar, Ele abra e prepare o nosso coração para a Tua palavra. E que em nosso coração, uma vez preparado para a Tua palavra, venha entrar única e exclusivamente a Tua palavra. Pois é a Tua palavra que nós almejamos ouvir nessa noite. É a Tua palavra que nós almejamos, ou pela Tua palavra que nós almejamos ser alimentados. Não são por coisas humanas, não são por alimentos físicos que nós almejamos nesse momento, mas nós almejamos o alimento espiritual que provém da Tua palavra. E é ela que nós gostaríamos que o Senhor falasse aos nossos corações nesse momento. Fica conosco, Senhor, e nos ilumina para que possamos entender a Tua palavra. Em nome de Jesus é que oramos, bendizemos o Teu nome e Te agradecemos hoje e sempre. Amém, Senhor. O apóstolo Pedro, ele escreve essa carta a esses irmãos, porque esses irmãos estavam passando por um período de perseguição. Então Pedro escreve para esses irmãos para animá-los em meio a uma perseguição que eles já estavam enfrentando, que eles já estavam passando. E nós podemos perceber isso ao longo da carta, como por exemplo, veja aí o versículo 6 do capítulo 1. Ele diz: nisso exultais, ainda que agora sejais
necessariamente afligidos por várias provações. E ele diz isso também sobre essa perseguição no capítulo 2, versículo 12. Olha aí comigo, por favor. Seja correto o vosso procedimento entre os gentios, para que naquilo de que falam mal de vós, como se fosseis praticantes do mal, a observar as vossas boas obras, glorifique a Deus no dia da visitação. Ele diz também no capítulo 4, versículo 12, acompanhe por gentileza. Amados, não estranheis a provação que como fogo vos sobrevém, como se vos estivesse acontecendo alguma coisa estranha. E por último, no capítulo 5, versículo 9, resisti-lhes firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão acontecendo entre vossos irmãos no mundo. Então ele escreve essa carta aqui para esses irmãos estarem sendo encorajados em meio às tribulações, em meio às perseguições, em meio às provações. E nisso, o apóstolo Pedro vai exortá-los a perseverar na fé. E para que eles tenham uma esperança viva. Não uma falsa esperança, não uma esperança morta, mas uma viva esperança. E antes de nós entrarmos no texto propriamente dito, eu gostaria de contar uma história que eu ouvi do pastor Jonas Madureira, de um livro chamado O Pavilhão Dourado. Eu não li esse livro, não conheço a fundo a história, então apenas vou reproduzir o que eu ouvi do Jonas Madureira. E a história desse pavilhão dourado era que havia um monge, um guardião do pavilhão dourado, e que ele contava maravilhas acerca desse pavilhão dourado. Ele falava para o seu filho que esse pavilhão dourado era belíssimo, era lindo. E o seu filho, que nunca havia visto esse pavilhão dourado, ele criou imagens na sua mente a respeito desse pavilhão dourado. E ele não via a hora de colocar os seus olhos em tanta beleza, das quais o seu pai, ele retratava a respeito do pavilhão dourado, e ele falava como se não houvesse coisa mais bela no mundo, além do pavilhão dourado. E todas as vezes que ele falava a respeito desse pavilhão dourado, como ele era belo, como ele era magnífico, como ele era bonito, e que não havia beleza que se comparasse a esse pavilhão, todas as vezes o seu filho alimentava em sua mente essa ideia de um pavilhão maravilhoso. E aí, o seu pai morre, e chegou o dia de conhecer o pavilhão dourado. E quando ele se depara com o pavilhão dourado, apenas 2 andares de umas rochas escuras, feias, e ele fica naquele dilema, e ele pensa, a beleza é assim? É assim que é a beleza? Porque a beleza é feia. Se esse é o padrão de beleza, então a beleza é horrorosa. Porque ele havia criado expectativas em sua mente a respeito daquele pavilhão dourado, tendo em vista que o seu pai havia alimentado a respeito desse pavilhão, de como ele era belo e de como ele era incomparável. E quando
havia criado em sua mente. Ela foi confrontada com a realidade do pavilhão dourado. Então ele teve uma crise. Eu fico com a realidade feia, ou eu fico com a imagem bela que eu criei na minha mente. Eu fico com toda aquela idealização que eu fiz na minha mente a respeito de algo, ou eu fico com a realidade que é. Então ele entra em crise entre o imaginário e entre a realidade. Nos parece que o apóstolo Pedro, ele está tratando a respeito disso. Da realidade que é a nossa esperança, ou aquilo que nós criamos em nossa mente como a nossa esperança. Nós somos seres humanos, e como seres humanos, nós nunca, absolutamente nunca, fazemos nada sem que a nossa mente almeje um horizonte lá na frente. Por exemplo, quando nós vamos para a faculdade, a gente vai para a faculdade imaginando que ao nos formar, a gente vai encontrar ou trabalhar naquela área que a gente está estudando e, consequentemente, iremos ter um salário bom e teremos uma vida feliz. Mas esse é o que a gente imagina. A realidade pode ser outra. Às vezes nós namoramos, noivamos e pensamos em nos casar, e aí criamos expectativas a respeito do nosso cônjuge e queremos que ela seja assim, assim, assim. E quando nos casamos, aquela bela imagem de como seria o nosso cônjuge é confrontada com a realidade feia de como é a verdade sobre o nosso cônjuge. Que ela não é perfeita, que ela tem todos os defeitos, ou pelo menos uma grande parte dos defeitos que a gente não gosta, e a gente fica no dilema. Eu quero que ela seja moldada à minha imagem, ou eu aceito a realidade? Talvez seja isso que Pedro está trazendo para nós. E eu poderia aplicar isso aqui a várias áreas de nossas vidas. Como, por exemplo, nós que somos líderes, pastores, nós podemos viver a nossa vida inteira com a realidade de como nós gostaríamos que os membros fossem. E criamos na imagem da nossa mente, criamos expectativas a respeito de um rebanho que só existe na nossa mente. Mas a realidade é que são pecadores. E nós não temos o mínimo direito de escolher o rebanho. Porque o rebanho foi escolhido por Deus. E não por nós. Então, dentro disso, irmãos, dentro desse pensamento entre o que nós criamos em nossa mente a respeito de algo e aquilo que é a realidade das coisas, nos parece que é isso que Pedro está tratando aqui quando ele fala a viva esperança. E note que
Essa palavra viva, ela está praticamente por toda a epístola, por toda a carta. Quer ver? Olha aí, capítulo 1, versículo 23. Olha o que ele diz. Fostes regenerados, não de semente perecível, mas imperecível, pela palavra de Deus, que é o quê? Que é viva. Olha aí, capítulo 2, versículos 4 e 5. Olha o que ele diz. Chegando-vos a ele a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa para Deus. Vós também como pedras vivas. Versículo 24. Ele mesmo levou os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fostes sarados. Capítulo 4, versículo 5. Terão de prestar contas aquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Então essa questão da vida, daquilo que é vivo, ele está tratando em toda a epístola. E em específico aqui, nesses versículos, Pedro está tratando da viva esperança. E se eu fosse dar um tema para esse sermão, seria a esperança viva, ou a esperança cristã, ou a esperança do cristão. A respeito desse texto, John Stott, ele disse que Pedro, quando ele fala da viva esperança, ele estava tendo aqui uma reminiscência. Alguém sabe o que é reminiscência? Uma lembrança de algo que aconteceu no passado, lógico, né? Ele está lembrando algo que provavelmente é uma experiência pessoal de Pedro. Então, quando Pedro ele está dizendo que ele nos regenerou para uma viva esperança, Pedro sabia exatamente do que ele estava falando. Porque ele, mais do que ninguém, foi alguém que teve uma esperança falsa acerca de Jesus. E para falarmos mais sobre isso, eu gostaria que você abrisse em Mateus capítulo 16. Versículos do 13 ao 23, mas não iremos ler todos os versículos. Amém? Amém. Tendo chegado às regiões de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos discípulos: quem os homens dizem ser o Filho do Homem? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. E Jesus lhes perguntou: mas e vós? Quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus lhe disse: Simão Barjonas, tu és bem-aventurado, pois não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está no céu. Versículo 20. Então ordenou aos discípulos que a ninguém contasse que ele era o Cristo. E desse momento em diante, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, que sofresse muitas coisas da parte dos líderes religiosos, dos principais sacerdotes e dos escribas, e que fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia.
Mas Pedro, chamando em particular, começou a repreendê-lo, dizendo: Deus, tenha misericórdia de ti, Senhor, isso jamais te acontecerá. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, tu és para mim motivo de tropeço, pois não pensas nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Eis aqui a esperança de Pedro. Quando Jesus, ele diz, no versículo 13, quem os homens dizem ser o Filho do Homem. Essa expressão, Filho do Homem, ela vai muito além do que alguns acreditam ser apenas uma identificação de Jesus como ser humano. Mas ela é um título, tal qual Cristo, que significa ungido, que significa o escolhido de Deus. Então, quando Jesus, ele diz, quem os homens dizem que é o Filho do Homem, ele pressupõe que os seus discípulos saibam o que significa essa expressão, o Filho do Homem. E de fato ele sabia. É tanto que Pedro diz: olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E essa expressão, ela remete a algo ainda maior, ainda superior. Ela remete a Jesus como o Rei. O Rei que havia sido prometido ao povo judeu. Um Rei que havia de se sentar no trono deixado pelo rei Davi. Era esse Jesus. Era esse o Messias que havia sido prometido. Agora pense comigo, por favor. Se Jesus é o Rei prometido, que há de se sentar no trono deixado por Davi, o que vocês acham que passou pela mente de Pedro? Se Jesus é esse Rei que vai se sentar na cadeira deixada por Davi e vai restabelecer o reino de Israel, o que será de nós que estamos andando com Ele? Nós seremos exaltados. Nós iremos sentar nas cadeiras da frente. Nós estaremos nos banquetes reais. Nunca mais nós iremos precisar pescar. Porque afinal de contas nós somos amigos do Rei. E se Ele tem demonstrado tanta bondade, Ele não vai deixar perecer os seus amigos. Ele é Rei. Ele tem tudo. Ele vai ser rico, tal qual era Davi, tal qual era Salomão. E nós, como os amigos dele, nós iremos participar dessa riqueza juntamente com ele. Isso foi o que Pedro idealizou. Aí Jesus diz, no versículo 21, que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas da parte dos líderes religiosos, dos principais sacerdotes, dos escribas, e que fosse morto. E aí toda aquela realidade a qual Pedro havia imaginado na sua mente, ela é confrontada com a realidade a respeito daquilo que Jesus veio para ser e fazer. Pedro pensa em Jesus como um rei de um reino físico. E ele imaginou, se esse rei é um reino físico, vai ser rei de um reino físico, como ele vai se sentar no trono sem ele morrer? E aí ele chama Jesus para o lado e diz: Senhor, que isso não aconteça a ti. Porque afinal de contas,
humanas. Pedro não estava pensando propriamente em Jesus, ele estava pensando em quem? Na imagem que ele criou na mente, de como ele seria tratado nesse reino do qual Jesus, o seu amigo, seria o rei. E quando Jesus disse que ele, Jesus, iria morrer, Pedro foi confrontado com aquela realidade de sua mente a respeito do que era verdadeiramente o reino. Porque a esperança de Pedro, ela estava no versículo 23. Pois tu não pensa nas coisas de Deus, mas sim nas que são dos homens. A esperança de Pedro estava nas coisas humanas e não na realidade a qual Deus havia proposto desde antes da fundação do mundo. E isso nos leva, irmãos, a pensar um pouco. Volte para 1 Pedro. Isso nos leva a pensar um pouco a respeito da nossa esperança e a respeito daquilo que nós temos pensado a respeito da vida e da fé cristã. Pedro aqui no versículo 3, ele diz, 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança. Não uma realidade, não uma mera realidade que eu criei na minha mente, mas uma esperança real. Não algo que eu projetei. Não uma expectativa criada por mim, mas uma realidade que Deus, desde antes da fundação do mundo, já havia preparado para nós. Por isso que o John Stott, ele está dizendo que aqui Pedro, ele está tendo esse lapso de memória, essa reminiscência. Lembrando que antes Pedro, ele já foi alguém que depositou a sua esperança nas coisas humanas. Mas que agora ele não mais depositava sua esperança em coisas humanas, mas agora a esperança dele era uma viva esperança, porque a esperança dele estava no Senhor e não nas coisas dos homens, como antes. Só que note uma coisa aqui. Quando Pedro lá atrás, que a gente leu em Mateus 16, ele deposita a sua esperança nas coisas dos homens, como nós vimos, ele não havia sido ainda regenerado. É tanto que Jesus, quando ele ressuscita, ele diz para Pedro, Pedro, quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos, porque Pedro ainda não havia sido convertido, ele ainda não havia sido regenerado, então a mente dele, a esperança dele, estava em tudo aquilo que ele mesmo idealizou. Mas note o texto, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que fez o quê? Nos regenerou. Isso significa, irmãos, que uma vez regenerados, a nossa esperança não pode estar nas coisas dessa terra. Porque quando nós depositamos a nossa esperança nas coisas dessa terra,
a nossa esperança é morta. E uma vez regenerados, a nossa esperança está no Senhor. Porque a esperança é viva. E nós não temos mais a mentalidade que nós tínhamos antes de ser regenerados. Irmãos, aqui cabe uma pergunta para nós. Qual é a nossa expectativa a respeito da fé cristã? Quando a gente veio para Jesus, ou quando você foi convidado para viver para Jesus, qual foi a sua expectativa a respeito da fé? Foi que a sua vida iria melhorar e que agora você vai ter dinheiro? Qual é a nossa expectativa? O que nós criamos em nossa mente a respeito da fé? Quando nós viemos para Jesus, o que nós viemos buscar? Qual foi a nossa expectativa? Ou qual é ainda a nossa expectativa? Se a nossa expectativa está em ter coisas de Deus, nós não cogitamos das coisas de Deus. Nós estamos cogitando das coisas dos homens. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Quando eu venho para Jesus esperando que Ele me dê coisas, se a minha esperança, sendo mais claro, se a minha esperança em Deus é que eu estou doente e vou ficar curado, essa esperança não é a viva esperança. Se a minha esperança é, eu estou desempregado, vou arranjar um emprego, essa não é a viva esperança. Se eu uso Deus para ganhar coisas, essa não é a viva esperança. Então, que esperança viva é essa? Que tipo de esperança viva nós estamos desejando e almejando e esperando? Ele responde no final do versículo 3. Ele diz que Ele nos regenera para uma viva esperança, segundo a sua misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O que é a nossa esperança? A nossa esperança está baseada na ressurreição de Jesus. A nossa esperança é, assim como Jesus ressuscitou dentre os mortos, nós iremos ressuscitar com Ele. É por isso que aqui, nessa terra, nós passaremos por aflições, como Ele mesmo disse. É por isso que aqui nessa terra, tal qual nós lemos aqui, esses irmãos estavam sendo perseguidos. É por isso que nessa terra, tal qual nós lemos aqui, no versículo 9 do capítulo 5, ele diz que esses sofrimentos, esses mesmos sofrimentos estão acontecendo entre os irmãos do mundo todo. Porque a nossa esperança não é viver uma vida confortável aqui nessa terra. A nossa esperança não é ter dinheiro, a nossa esperança não é ter carro, casa, não é ter nem comida. A nossa esperança é ter Deus conosco. Essa é a nossa esperança. Porque pode faltar qualquer coisa, mas Deus está conosco. Amém. Essa é a nossa esperança, irmãos. Essa é a verdadeira esperança. A esperança que se baseia na ressurreição. Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19, ele diz: se esperarmos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis dentre os homens. Porque a nossa esperança não está aqui. Quando
Quando Deus ele chama Abraão, e ele, por assim dizer, chama Moisés, tem um diálogo interessante que Deus faz com Abraão e com Moisés, que é um contraste entre os dois. Em Gênesis capítulo 12, quando Deus chama Abraão, ele diz: sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Em outras palavras, Deus estava dizendo para Abraão: Abraão, sai daí, deixa tudo, tu não vai ter nada, somente eu. Tu não terá nada, Abraão. Sai da tua terra, sai da tua parentela, sai do meio da tua família, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Tu vai sem garantia nenhuma, mas eu serei contigo. Mas quando ele fala com Moisés, ele faz o contrário. Em Êxodo capítulo 33, depois que o povo havia feito um bezerro de ouro, e Deus muito se indignou com aquele povo, e ele chegou a dizer a Moisés: olha, deixa esse povo aí, eu vou matar todo mundo e vou fazer um povo a partir de ti. E aí Moisés intercede pelo povo e diz: não, Senhor, o que pensarão de ti as nações? Tu tirou esse povo do Egito e agora vai matar ele aqui no deserto, não faz isso. E aí Deus diz assim para Moisés: Moisés, pois vai, leva esse povo, a terra vai ter leite e mel, tu vais estar protegido durante todo o percurso e lá também, e eu mandarei um anjo contigo, mas eu não vou. Se lá em Abraão ele disse: tu não terás nada, somente eu, aqui para Moisés ele disse: tu terás tudo, menos eu. E qual foi a resposta de Moisés? Senhor, se tu não for comigo, eu não darei um passo. Porque não são as coisas, irmãos, que importam nessa vida. O que importa nessa vida é se Deus está conosco. É por isso que Davi, no seu Salmo 23, ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei nada, porque tu estás comigo. A nossa esperança é Deus. Elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que criou todas as coisas. A nossa esperança é dele. Não são carros, casas, dinheiro, não, nada. Porque se Deus não for conosco, não adianta. É o que diz lá Mateus 16. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? A nossa esperança está baseada na ressurreição de Jesus, porque para nós há uma promessa. E a promessa é: as portas do inferno não prevalecerão contra nós. As portas do Hades, a porta da morada dos mortos, não nos segurarão. Porque a morada dos mortos, a porta da morada dos mortos não segurou Jesus. E assim como a porta não foi capaz de segurar Jesus, ela não nos segurará. Porque como Ele ressuscitou, nós ressuscitaremos. Essa é a nossa esperança, irmãos. Essa é a viva esperança, que é baseada na ressurreição de Jesus dentre os mortos. E isso dinheiro nenhum compra. E isso não há conforto nessa terra que compre. O que temos idealizado a respeito da fé cristã? Que nós veremos o céu na terra. Que quanto mais dinheiro a gente der para Deus, mais Ele vai nos dar em troca. É isso que nós temos idealizado a respeito da fé cristã. É isso que tem sido a nossa expectativa. É essa expectativa que a gente tem criado a respeito da fé cristã. Eu digo para você, a realidade é feia.
uma realidade na mente daquele jovem lá, que viu o pavilhão dourado e comparou com o que ele tinha colocado na sua expectativa. A realidade da fé cristã é feia. Porque Jesus nos chamou, mas Ele nos chamou para morrer. Ele não nos chama para viver. Ele morreu para que eu e você pudéssemos morrer. E Ele ressuscitou para que eu e você tivéssemos vida. Amém? Amém. Versículo 4. Por que essa esperança viva, ela é tão importante, ela é tão valiosa? Olha o que ele diz. Que Jesus, Ele ressuscita dentre os mortos para uma herança que não perece. Essa viva esperança, ela não perece. Em outras traduções, ela não se corrompe, ela é incorruptível. Ela não envelhece, ela não passa, ela não morre, ela não perece. Talvez, preste atenção, se a nossa expectativa está nas coisas dessa terra, as coisas dessa terra perecerão. João diz que o mundo passa. Então, se a nossa esperança está depositada nas coisas daqui, a nossa esperança vai morrer, vai passar, vai perecer, porque tudo aqui vai passar. Mas se a nossa esperança está na ressurreição de Jesus, então ela não perece, ela não passa, ela não se corrompe, porque Jesus é eterno. E por quê? Em segundo lugar, por que essa esperança é tão valiosa? Versículo 4. Porque ela perece e ela também não se contamina. Em outras traduções, ela é imaculada, ela é incontaminável. Ela não se corrompe. Essa esperança, ela é pura. Qualquer esperança que nós tivermos aqui, ela pode ser corrompida pelo nosso coração. Mas a esperança em Cristo, ela é imaculada. Nada pode corromper essa esperança. Ela é incontaminável. E em terceiro lugar, versículo 4. Ela não perece, ela não se contamina e ela não altera. Em outras traduções, ela é inacessível, ela não desvanece, ela não murcha. É uma esperança viva. Por isso, irmãos, a nossa esperança precisa estar no Senhor. E não em coisas. Nós precisamos cogitar das coisas de Deus e não cogitar das coisas humanas. E para finalizar, versículo 5. Ele diz, ela não se altera, final do versículo 4. E ela está reservada nos céus para vocês, que sois protegidos pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Quando a nossa fé, quando a nossa esperança está na ressurreição de Jesus, a nossa fé, a nossa salvação está protegida em Deus. Amém. E a nossa salvação não pode ser maculada, não pode perecer, não pode murchar, porque está protegida pelo poder de Deus. Em outras palavras, nada pode nos separar de Jesus, se a nossa esperança
é a viva esperança baseada na ressurreição de Jesus. Abra em Romanos capítulo 8. Olha o que Paulo diz aos romanos a respeito disso, de que nada pode nos separar de Jesus. Versículo 31. Romanos 8, versículo 31. Amém? Amém. Portanto, que poderemos dizer diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem o próprio Filho, mas pelo contrário, o entregou por todos nós, como não nos dará também com Ele todas as coisas? Quem trará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, privação, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelha para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois tenho certeza de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas presentes, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, e nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo, quando a nossa esperança é viva e ela está baseada na ressurreição de Jesus. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança. E voltando para 1 Pedro capítulo 1, para finalizar, o final do versículo 5, ele diz o seguinte: ele diz que a nossa salvação está preparada para se revelar no último dia. Ele diz que a nossa salvação está preparada para se revelar no último dia. Agora note o que ele diz no capítulo 4, versículo 7. Mas já está próximo o quê? O fim. Ele diz lá no final do capítulo 1, versículo 4, no final do versículo 4, no capítulo 1, que a nossa salvação está preparada para se revelar no último dia. E aqui no versículo 7 do capítulo 4, ele diz que estamos nos aproximando do fim. O fim está próximo. E aí ele continua, versículo 7, portanto, tende bom ânimo e estais alertas em oração. E continua, antes de tudo, tende profundo amor para com os outros, versículo 9, sejam hospitaleiros sem se queixar, versículo 10, servir uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu como bons administradores da multiforme graça de Deus. O dia se aproxima e nós precisamos servir uns aos outros. E essa é a manifestação da nossa viva esperança que está na ressurreição de Cristo Jesus. Amém? Amém. Amados, a nossa esperança não pode estar nas coisas dessa terra. A nossa esperança não pode estar numa bela casa, num belo carro, numa bela esposa, num belo marido. A nossa esperança não pode estar na faculdade que a gente faz. A nossa esperança não pode estar em nada das coisas que temos aqui. Porque
como já disse, tudo aqui passará. Mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Aqueles que depositaram a sua esperança na ressurreição de Jesus. Nós temos que ser livres e desapegados a todas essas coisas dessa terra. Isso não quer dizer que você vai dar um de maluco, vender tudo que tem e dar aos pobres e seguir Jesus. Esse foi uma ocasião, um fato que Jesus falou para uma pessoa específica. O que eu estou dizendo para nós não nos apegarmos às coisas daqui é que a nossa vida não viva em função disso. Porque não levaremos nada daqui. Tão engraçado que quando morremos, nem mesmo a roupa que veste o nosso corpo a gente leva. Ela fica. Então a nossa esperança não pode estar em nada daqui, porque não levaremos nada. Mas a nossa esperança, a viva esperança, precisa estar depositada naquele que é eterno, no Senhor, no nosso Salvador, Jesus Cristo, que morreu, mas ressuscitou, para que eu e você ressuscitemos no último dia. Que Deus nos abençoe. Fiquemos de pé.